Já, sim, senhor. Muito bem. Muito bem, então a todos bem-vindos e muito obrigado por terem vindo. Bem-vindos ao nosso webinar sobre pobreza e energia. Este é o primeiro webinar de uma série que vamos fazer na Economia de Francisco Portugal sobre pobreza, que terá sempre o tema da pobreza como pano de fundo, mas também aliado cada um a outro tema também. Pronto. E porque a pobreza é um fenómeno que não existe por si só, né? Tem imensas coisas associadas, como a educação, como a saúde, e como neste caso vamos tratar a energia. Portanto, vamos sempre fazer vamos fazer sempre sessões à volta desses temas que gravitam aqui à volta do fenómeno da pobreza. Chamo-me Manuel Trigueiros, eu sou coordenador da equipa da pobreza da Economia de Francisco Portugal, que é uma equipa que se criou há cerca de um ano para falar sobre estes temas da pobreza, criou-se assim de uma maneira um bocadinho ad hoc, mas que obviamente tinha todo sentido, até porque há uma aldeia na Economia de Francisco, num evento que é o CEO2 das desigualdades, há também a pobreza de energia também, portanto tem tudo a ver com a Economia de Francisco. Portanto, nós decidimos de facto fazer estes webinars para continuar a refletirmos todos sobre o tema da pobreza. Pronto. Hoje convidamos 3 especialistas, 3 pessoas para falar connosco sobre o tema. Em primeiro lugar, convidámos a Rita Antunes. A Rita Antunes é coordenadora da Copérnico, que é uma cooperativa de energia renovável. Depois convidámos o Gustavo Rochete, que é diretor jurídico da Movera. E, finalmente, convidámos o Martinho Salgado, que trabalha na EDP, mas no departamento de Social Innovation. E vamos também perceber aqui um bocado, o nosso objetivo é perceber, em primeiro lugar, o que é a pobreza energética, perceber um bocado a realidade portuguesa nesse aspecto, depois perceber um bocadinho qual é o papel da sociedade civil na luta contra a pobreza energética, perceber o que é que as empresas podem fazer também, qual é o seu papel, mas também queremos perceber também que mecanismos é que já hoje em dia, que respostas é que já há hoje em dia para responder a este fenómeno. E por isso, eu queria dar as boas-vindas a todos, mas em especial aos nossos 3 convidados. Obrigado pelo vosso tempo. E sem mais delongas, começava pelo Gustavo. Gustavo, queria-te perguntar o que é pobreza energética, qual é a realidade portuguesa, que instrumentos é que temos hoje em dia para responder ao fenómeno? Se pudesse então dar aqui um pontapé de saída. Obrigado, Manuel. Agradecer à Economia de Francisco pelo convite, agradecer a quem tirou o tempo para nos aturar. E só queria dar uma nota prévia, que é: eu não estou aqui como diretor jurídico da Movera, que é a empresa para a qual eu trabalho, mas estou enquanto cidadão que se preocupa com estes temas, enquanto académico que também estuda estas coisas. Pronto, eu vou só dar uma introdução um bocadinho académica e de políticas públicas sobre o tema, porque isto é algo que é muito desenvolvido tanto num setor como no outro, e depois entro em Portugal como deve ser. A pobreza energética normalmente é usada para designar a relação entre falta de acesso físico e financeiro à energia em países desenvolvidos, ok? Só se aplica a países desenvolvidos, porque normalmente os países de desenvolvimento as condições são tão baixas que nem vale a pena falarmos de pobreza energética, falo-se de pobreza no geral. Só para ter noção, acho que há uns tempos li o UNDC, o documento das Nações Unidas sobre Cabo Verde, e 70% da população usava para cozinhar um forno de 3 pedras. Enfim, que usam 3 pedras para fazer um forninho com lenha em baixo e cozinhar. Que é uma realidade que nós não temos. Provavelmente a Helena Bell, que está em São Tomé, deve ter contacto com este tipo de coisas. Confesso. A pobreza energética tem muitos termos equiparáveis e são muito usados
maioritariamente na academia inglesa e nórdica, porque são os que sofrem mais com ocorrência de pobreza energética. Em particular, temos a insegurança de abastecimento, que tem a ver com provisões e de abastecimento ao fornecedor geral, pobreza de combustível ou fuel poverty, porque soa muito mal a pobreza de combustível, e tem mais a ver com o fornecimento de gás para aquecimento em casas, que acontece muito no Reino Unido e nos países nórdicos. Mas assim, o termo mais importante é a vulnerabilidade energética, que une estes três e outros termos ou outros fatores relevantes para falar de alguém que não consegue ter eletricidade em casa ou que vive muito mal com a eletricidade que tem em casa. Quando nós falamos de pobreza energética, o que se pretende referir é o acesso físico e financeiro. Por outro lado, a vulnerabilidade energética é mais usada em políticas públicas. Isto aconteceu, por exemplo, na União Europeia, que criou o conceito de consumidores economicamente vulneráveis no âmbito energético, e em que a definição deveria ser criada pelos Estados-membros e que poderia incluir ou não o conceito de pobreza energética. Em Portugal, isto foi definido como, e eu vou ler, desculpem, mas pessoas singulares que se encontram em situação de carência socioeconómica e que, tendo direito ao acesso a serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, devem ser protegidos, nomeadamente no que respeita aos preços. Portanto, este conceito em Portugal reflete o conceito de pobreza energética, mas poderia não fazer. E porquê que isto é assim? Agora vou-vos dar aqui alguns números só para terem um bocadinho de noção. O Estado Central, em 2019, fez um estudo no ano passado, com dados de 2019, em que estimava que existiam entre 1,9 e 3 milhões de pessoas em Portugal em diferentes graus de intensidade de pobreza energética. Sendo que dividia-os em pobreza energética severa, que eram cerca de 740 mil pessoas, e moderada, que eram 2 milhões,3. Isto inclui, ou seja, o aglomerado destes, quando é que eu disse, destes 3 milhões de pessoas, inclui pessoas em que as despesas com energia representam mais de 10% do rendimento mensal, são estas 3 milhões de pessoas. Pessoas que vivem em habitações com infiltrações, umidade e elementos empobrecidos são 2,5 milhões de pessoas. Pessoas sem capacidade de manter a casa adequadamente aquecida, 1,9 milhões de pessoas. E pessoas com dívidas de energia são 440 mil pessoas. Porém, se incluirmos as pessoas nestes números que vivem com desconforto térmico em casa, ou seja, pessoas que provavelmente estão aqui também nesta call, que chegam a casa e agasalham-se e metem uma manta nas pernas e ligam um aquecedor a óleo, este número sobe para 3,7 milhões de pessoas. Ou seja, é quase 40% da população portuguesa. E o censo de 2021, que diz que Portugal tem pouco mais de 10 milhões de pessoas, deixa-me aqui fazer a relação, portanto, o censo diz 10 milhões de pessoas e o INE diz que em 2020, se não me engano, tínhamos, 2021 tínhamos 19,8% da população considerada abaixo ou em riscos de pobreza. Isto dá 2 milhões,48. Ou seja, nós temos mais pessoas em pobreza energética do que em pobreza real, ou em riscos de pobreza. Rodrigo, também só a liberdade de pôr os números que tu estavas a dizer no chat, se quiserem podem ver. E já agora digo aqui, especial ao Rodrigo que estava aqui a levantar a mão, que as perguntas vão ser no fim, ou seja, vamos ter aqui uma hora de debate entre... É uma coisa muito rápida, é que nós não estamos a visualizar a tela do Gustavo. Eu não estou. Não é suposto. Só tenho notas. Ok. Só para não esqueceres, ok? Mas eu posso disponibilizar os dados depois. Ok. Obrigado. Pronto, mas obrigado. Pronto, e portanto, ou seja, nós temos mais pessoas em pobreza energética do que pessoas em risco de pobreza. O que é um bocado dramático se pensarem bem na coisa. Mas, porém, nós não podemos só pensar pobreza energética no ponto de vista económico, porque existem outros fatores. Em particular, em Portugal, temos um que que influencia muito este aspecto, que é a qualidade da construção. A
qualidade da construção em Portugal é muitíssimo baixa. Nós, provavelmente, as pessoas que estão aqui nesta call não têm noção, mas há muita gente que constrói a sua própria casa com a amiga dos amigos e com uma grade de minis ao fim de semana, durante uns meses. Portanto, não tem, as casas normalmente não têm condições para as pessoas viverem lá a nível térmico e a nível energético e, portanto, isto acaba por ser um problema. Aliado a isto, temos a falta de investimento público e também privado, mas normalmente o privado vai atrás dos incentivos do público, em eficiência energética. E isto não é só investimento financeiro, é também informativo e de dedicação, porque há muitos problemas de eficiência energética que não são impactados pelo número de dinheiro disponível, pela quantidade de dinheiro disponível. São impactados por alterações de sistemas e dinâmicas entre intervenientes. Por exemplo, há um caso muito particular que é os incentivos perversos, que basicamente, quando vemos uma casa arrendada, não há nenhum incentivo, nem para o senhorio instalar coisas de eficiência energética e de energias renováveis, nem para o inquilino. Porquê? Porque o inquilino vai pagar, vai investir num edifício que não é dele e o senhorio vai fazer um investimento sem ter o retorno. E, portanto, não há um incentivo e é preciso criar aqui é preciso atar um nó para perceber o que é que é preciso fazer e Portugal tem um problema gravíssimo. Diz-me. Pegando nessa nota, então, mas apesar de tudo, que incentivos e que soluções é que há hoje? Podes resumir? Deixa só, estou mesmo a acabar, faltam duas coisas. Dois temas, para o tempo seguinte, rapidinho. O último, há outros dois aspectos, a iliteracia energética da generalidade da população, que é um tema muito complexo, e o estoicismo natural do povo português, lá está em vestir casacos e meter mantas quando está em casa. Pronto, instrumentos. Temos um instrumento que é bastante relevante, que é a tarifa social, tanto do gás como para a eletricidade, que é um apoio na fatura às pessoas mais pobres, que ronda mais ou menos 24% da fatura, e tem a ver com um desconto numa tarifa, que é um desconto de 55% numa tarifa das redes. Aplica-se a todos os consumidores economicamente vulneráveis de forma automática e os critérios são bastante bem definidos. Em 2020 tinha 787 mil pessoas abrangidas e são pagas com fundos cobrados aos produtores de eletricidade, com potência de ligação superior a 10 megawatts, é uma coisa muito técnica, mas basicamente são os grandes produtores de eletricidade. Aqui um bocadinho as minhas considerações. Eu acho que é uma medida com algum sucesso na parte financeira, das finanças das pessoas, mas é um penso rápido que não resolve os problemas reais da pobreza energética em Portugal. Basicamente há uma transferência de fundos de um grupo de empresas para os consumidores, de forma a baixar a eletricidade, o preço da eletricidade, mas era provavelmente melhor usado que meter janelas e melhores isolamentos em casas que não têm condições. O que é engraçado é que há um estudo do Estado que pretende manter esta medida pelo menos em 2021, até arranjar formas de continuar a médio prazo. O que isto revela, se lerem isto de outra forma, é que o Estado não está a contar acabar com a pobreza energética tão cedo. E isso é um bocadinho chocante. Depois existem uma série de medidas avulsas, como, por exemplo, a revisão das taxas de IVA, garantias de serviços mínimos para consumidores vulneráveis, apoio extraordinário de consumo de eletricidade, que teve a ver também com o Covid, haver planos de pagamento para consumidores da instituição de desemprego e, por último, uma que é assim, uma bandeira grande do governo e por isso de aparecer na televisão, que é o Vale Eficiência, que são 1000 vales para famílias economicamente vulneráveis, 10 mil, até 2025, no valor de 1.300 euros para comprarem... Não, desculpa. Só para ter... Desculpa. São 100 mil ou são 10 mil? São 100 mil, até 2025. 100 mil. Para pessoas fazerem intervenções e comprarem equipamentos. O problema é que 1.300 euros para uma pessoa que não tem dinheiro não serve para muito e é um bocadinho irrelevante comprar uma máquina de lavar mais eficiente se não tem vidros nas janelas em casa. Portanto, é uma medida que muda um bocadinho o paradigma, até porque as restantes que eu referi são todas muito focadas no preço, na baixa de preço e no aumento de consumo por parte dessas famílias, enquanto que esta pretende fazer uma abordagem diferente
mas parece-me a mim que é cair em saco roto. E pronto, obrigado. Muito bem. Já voltamos aqui ao Gustavo mais tarde. Rita, ouvimos aqui o Gustavo a caracterizar o problema da pobreza energética, ouvimos também aqui algumas soluções que já há mais do Estado. Qual é o papel da sociedade civil, ou que papel tem a sociedade civil na resolução deste problema e em particular iniciativas como a Copérnico, né, que nascem da sociedade civil, e como é que a Copérnico pode ajudar a resolver este problema, por exemplo, em concreto. Okay? Obrigada, boa tarde a todos. A Copérnico é uma cooperativa de energias renováveis. Eu tenho uma apresentação, eu se calhar vou... eu posso usar a apresentação ou não, Manuel? Já não me lembro. Não, sim, claro, acho que não era... Estamos aqui mais bolas, obviamente que como o Gustavo ficou aqui com duas partes mais demoradas, demorou um bocadinho mais de tempo a falar, mas mesmo assim gostava que fosse assim mais rápido e mais em tom de conversa. Mas enfim, se achares que ilustra melhor a tua apresentação, força, pronto, também pode ajudar as pessoas a perceber melhor. Confesso que para mim é mais fácil para me manter alinhada à apresentação e o que quero dizer. Não vou demorar muito e Boa. acho sempre que o mais interessante é de facto a parte da discussão. Portanto, pegando na pergunta o que é que a sociedade civil faz para combater a pobreza energética, eu trazia aqui o que é que as cooperativas de energia fazem para combater a pobreza energética. Portanto, as cooperativas são organizações sem fins lucrativos, se quiserem são empresas que não visam o lucro, mas sim o serviço aos seus membros. Os membros da cooperativa são também donos da sua empresa de energia e são donos da sua comercializadora de energia. Portanto, há cooperativas de produção de energia renovável, há cooperativas de comercialização, há cooperativas que têm de alguma forma estas duas vertentes. E nós costumamos dizer que somos proprietários também da produção, da nossa produção renovável e somos também donos da nossa comercializadora. E não temos fins lucrativos. Em toda a Europa há mais de 1900 cooperativas e que representam mais de 1 milhão de cidadãos em toda a Europa. Eu acho que isto é importante porque em Portugal ainda só temos uma cooperativa de energias renováveis e até nesta matéria estamos um pouco atrás da média europeia. A Copérnico tem uma área de produção de energia renovável descentralizada, tem a área da comercialização, somos a única comercializadora no mercado sem fins lucrativos e temos uma área de serviços energéticos muito apoiado com o nosso conhecimento adquirido nos projetos europeus, entre os quais a pobreza energética. Portanto, produzimos energia renovável, somos comercializadores. Na parte de serviços, para além dos serviços normais de uma empresa de energia, se quisermos, de apoio à eficiência energética, mobilidade elétrica, ajudar os cooperantes a poupar energia, também temos, por exemplo, um grupo de trabalho sobre equilíbrio de género, que é como é que trazemos mais mulheres para dentro das cooperativas, sendo que o setor de energia é um setor maioritariamente masculino, e as cooperativas de energia tendem a ser maioritariamente masculinos. Curiosamente, as mulheres são as mais defensoras das energias renováveis, portanto temos que conseguir aqui um equilíbrio também de género e normalmente são as mais afetadas pela pobreza energética. E também o combate à pobreza energética é uma das vertentes fundamentais do trabalho, cada vez mais fundamental do trabalho das cooperativas de energia. O que é que a Copérnico... Eu trouxe aqui 2 exemplos de trabalho, desta área de trabalho que nós fazemos.
que pode ser interessante para quem está connosco. É um guia prático para começar a comunidade de energia renovável, que é muito inspirador. Eu revi a tradução para português do guia e tem exemplos práticos um pouco por toda a Europa de como é que podemos na nossa comunidade começar uma comunidade de energia renovável, e também um exemplo de uma campanha coletiva que fechou ontem para os interessados, onde queremos ir ao mercado e comprar PACs, sistemas de autoconsumo, a um preço melhor para os nossos membros. Portanto, isto são 2 exemplos de trabalho que nós fazemos para reduzir custos, aumentar o acesso às energias renováveis dos nossos membros. Portanto, a pobreza energética, eu vou passar estes slides, depois para quem quiser vão ficar. Eu só queria chamar a atenção para este último slide que mostra quais são os grupos sociais que estão mais expostos à pobreza energética. Famílias monoparentais, adultos a viver sozinhos com mais de 65 anos e adultos com rendimentos inferiores a 60% do rendimento mediano. Portanto, de facto, a pobreza energética está bastante relacionado com o poder de compra e com o nosso rendimento, com o rendimento das famílias e com o rendimento que as famílias têm. Ainda assim, o slide anterior mostrava que a pobreza energética também está relacionada com a qualidade dos edifícios. E, portanto, é de facto um problema com multifatores. Portanto, o que é que nós podemos fazer para combater a pobreza energética? A proteção ao consumidor, que é estipulado pela ERSE, pelo regulador de energia, o apoio financeiro que é dado pela tarifa social, que é o melhor exemplo, ou uma das únicas ações que nós temos para combater a pobreza energética em Portugal, reduzir a tributação, criar fundos para pagamento em atraso e, por exemplo, dar subsídios para os meses de inverno. Isto não quer dizer que isto existe em Portugal, são só medidas que podem ser implementadas. E depois, claro, medidas que podem não ter o mesmo efeito, que é a redução do consumo, por exemplo, a eficiência energética, contadores inteligentes e aconselhamento para a redução do consumo. A questão é que muitas das famílias em pobreza energética já não consomem, portanto não é uma questão de as ajudar a ter melhor eficiência, é mesmo uma questão de elas terem mais acesso à energia. Portanto, a tarifa social já existe em Portugal, até há pouco tempo era a única medida governamental de combate à pobreza energética. Os subsídios para os meses de inverno é uma coisa que é discutível se temos ou não. Temos uma taxa intermédia de IVA para os primeiros 100 kWh até uma potência contratada de 6.9 durante o ano inteiro. Então não é propriamente um subsídio para os meses de inverno, mas é qualquer coisa no meio. Depois, o que a Copérnico faz, trabalha nestas 2 áreas a verde. Temos 2 projetos europeus onde estamos a aprender bastante sobre combate à pobreza energética. Um deles é o PowerPoor, onde podem ir ao site, depois também podem mandar um mail, onde temos uma série de ferramentas, desde a ferramenta de qualquer pessoa pode lá ir e pode ver se estará em pobreza energética ou não, porque sabemos que pobreza social, económica e pobreza energética não é a mesma coisa, e depois, por exemplo, inspirar-se para criar a sua comunidade de energia e ajudar na sua comunidade a reduzir a pobreza energética, fazer formação para poder acompanhar outras famílias que podem estar em pobreza energética. Por exemplo, nós estamos a dar formação quase 2 em 2 meses para técnicos de apoio social das câmaras municipais, de IPSS, para que eles possam também incluir no seu trabalho a vertente da energia e poderem apoiar estas famílias também na vertente da energia. E depois
desenvolver gabinetes de apoio à pobreza energética ou então criar mesmo conselheiros municipais de apoio à energia para aqueles municípios. Portanto, a nossa ideia é que já muitos conselhos já têm gabinetes de apoio ao município. O objetivo aqui é formar alguns técnicos que estão nesses gabinetes com uma vertente específica de apoio à energia ou de apoio, ou de pelo menos saberem mais sobre energia para depois poderem também transmitir esse conhecimento aos municípios. O segundo projeto de pobreza energética ou de combate à pobreza energética em que estamos envolvidos chama-se SES, tem a sigla de SES, e aqui a ideia, a Copérnico vai partilhar as suas boas práticas de combate à pobreza energética que já conseguiu identificar em Portugal e vai também implementar novas boas práticas que já foram identificadas e que já estão a ser implementadas por outras cooperativas europeias. E depois, com base nesta experiência partilhada entre todos os parceiros, vamos fazer um guia para que qualquer cooperativa, em qualquer ponto da Europa ou quem sabe em qualquer ponto do mundo, possa também implementar estas medidas de combate à pobreza energética. Eu trouxe aqui dois exemplos. A Enercup, em França, criou uma ONG chamada Os Amigos da Enercup, onde apoiam casas, famílias em pobreza energética, por exemplo, na reabilitação da sua casa, através de donativos que recebem, quer de particulares, quer, por exemplo, recebem o excedente de UPACs de autarquias, que não podem receber dinheiro pelo seu excedente, não me perguntem porquê, pelo excedente que vendem à rede, não podem receber esse dinheiro, e então doam à Enercup e aos amigos da Enercup para depois eles poderem apoiar famílias do próprio município que estejam em pobreza energética. E também tem um programa já muito desenvolvido de aconselhamento para a redução dos consumos, chamado Dr. Watt. E depois, esta cooperativa em Brixton é bastante interessante. Eles começaram, o que eles fazem é colocar painéis fotovoltaicos nos prédios de habitação social e depois partilham a energia entre os inquilinos e assim conseguem fazer baixar as faturas dessas famílias. Por outro lado, através dos donativos que recebem e até da venda dessa energia, conseguem também fazer workshops e formação para jovens dessas famílias também poderem começar, por exemplo, a formar uma empresa instaladora de fotovoltaico. Portanto, eles também dão formação na área do fotovoltaico. E são estes dois exemplos, portanto eu acho que fui rápida, mas pelo menos ajudou-me a estruturar mais a minha intervenção. Obrigada e fico a aguardar as perguntas e o debate. Martim, nós ouvimos aqui muitos termos técnicos, muitos números, mas ouvimos também medidas muito, muito concretas, não é? E soluções muito, muito palpáveis. Qual é, do seu ponto de vista, o papel das empresas e o que é que a EDP está a fazer quando olha para este problema? Se é uma preocupação, se não é? O Martim coordena o gabinete de impacto social da EDP. É através do seu gabinete que o grupo EDP tem algumas ações relativamente a este problema, ou é mais abrangente do que isso? Ok, boa noite a todos. Obrigado, Manuel, pelo convite e tal como o Gustavo referiu no início, só dar aqui uma nota, de facto, trabalho na EDP, vou tentar partilhar aquilo que estamos a fazer dentro da EDP, mas todas as opiniões são minhas e não representam de forma nenhuma aquilo que é a opinião oficial da EDP em alguns destes temas. O que é que nós estamos a fazer?
É verdade, sim, neste momento nós criámos muito recentemente um gabinete de coordenação de impacto social, coordenação global, ou seja, de tudo aquilo que o Grupo EDP faz em todas as geografias onde está presente. E fizemos-lo porque, de facto, sentimos que nos últimos anos houve aqui um foco muito grande no ESG, toda a gente fala nos temas de ESG, ambiente, social, governança, etc. A pandemia veio-nos trazer, o foco tinha estado no tema ambiental, e a pandemia veio-nos trazer uma clara visibilidade sobre necessidades sociais a todos os níveis. E, portanto, nós, como Grupo EDP, achamos que é fundamental estarmos preparados para esse desafio e podermos contribuir de uma forma positiva para as comunidades onde estamos presentes. E, portanto, criámos este gabinete e definimos uma estratégia de investimento social muito clara. Ou seja, até agora nós investíamos cerca de 30 milhões por ano globalmente em vários temas, seja biodiversidade, seja educação, seja saúde, seja contribuição para emergências humanitárias, ou seja, um sem fim de temas, e queremos focar-nos de agora em diante naquilo que é a transição energética justa. E, portanto, temos 2 pilares de ação. A transição energética justa é um dos grandes pilares, e depois a cultura, ou seja, acho que todos vocês reconhecem o papel e conhecem o papel que o Grupo EDP tem no apoio à cultura. Não o fazemos só em Portugal, fazemos-o também, nomeadamente em Espanha e no Brasil, através das fundações que temos nesses países. Mas aqui a nossa grande estratégia, o nosso grande foco daqui em diante é na transição energética justa. Dentro daquilo que é a transição energética justa, nós temos, se quiserem, 3 programas. Temos um programa de acesso à energia, onde, por exemplo, compramos empresas que atuam em África nos temas de solar distribuído, exatamente para contribuir para o desenvolvimento de modelos de negócio nessas geografias. Depois temos um grande foco que é a pobreza energética, ou seja, a pobreza energética faz parte como um dos grandes pilares desta nossa estratégia. E depois temos aquilo que é a mitigação dos impactos negativos desta transição energética. Exemplo, em Sines, anunciámos o fecho da central de Sines, criámos programas com a comunidade local para mitigar os efeitos do encerramento da central de Sines, ou seja, formação às entidades, às populações locais que estavam envolvidas ou diretamente com a EDP ou por via de fornecedores, criação de impactos criação de programas de empreendedorismo social, etc. Portanto, focando no tema da pobreza energética. Eu acho que aquilo, do ponto de vista da EDP, está claro o problema. Acho que o Gustavo e a Ana Rita deixaram muito claro a dimensão do problema em Portugal. Eu acho que, de facto, não é um problema ao qual se dê grande visibilidade do ponto de vista mediático. E a Ana Rita disse, e bem, quando terminou a sua intervenção, Portugal tem uma medida, agora 1,5, para endereçar o tema da pobreza energética. Quer dizer, vamos olhar para a Inglaterra ou para os países do norte da Europa e tem 7, 8 políticas públicas para endereçar o tema da pobreza energética. Portanto, eu acho que, desse ponto de vista, as empresas, obviamente, que têm uma visão, têm um papel que têm que executar, têm que aproximar-se da sociedade, das suas comunidades e contribuir de forma positiva para resolver os problemas que existam. Mas, obviamente, é preciso, como disse o Gustavo bem, criar, do ponto de vista regulatório, os incentivos corretos para que os agentes privados possam participar nessa solução. Eu acho que aquilo que o Grupo EDP tem feito, além desta nova estratégia, em que, como disse, põe a pobreza energética como um dos pilares da sua estratégia, é o foco nas parcerias. Ou seja, nós sabemos que somos muito mais fortes na resolução de problemas quando estamos em parceria. Exemplos. Temos uma parceria com uma organização que provavelmente muitos de vocês conhecem, que é Just a Change, onde colaboramos de diversas formas, seja por via monetária, seja por via do nosso programa de voluntários, onde levamos todos os anos muitas pessoas a fazer reabilitações de casas e IPSS, e também colaboramos ou fornecemos equipamentos e alguns dos nossos conhecimentos técnicos, nomeadamente no que diz respeito à execução de certificações. Portanto, essa é uma das parcerias que temos no terreno, em Portugal, a contribuir para mitigar o tema da pobreza energética. E depois temos outra iniciativa, que é o Social Watt, que é um projeto internacional onde nos juntamos com 8 utilities europeias para desenvolver e implementar metodologias que nos permitam, de alguma forma, aliviar a pobreza energética. O foco está na colaboração entre as empresas, na partilha de melhores práticas, e tem como objetivo muito claro a identificação das populações ou da população vulnerável, de facto, para sermos efetivos naquilo que estamos a fazer
no que diz respeito ao combate à pobreza energética, e o desenho de apoios e esquemas de apoio e a monitorização do impacto desses esquemas de apoio. Portanto, de uma forma global, eu acho que o Grupo EDP leva este tema da pobreza energética considera muito relevante. Temos, como disse, é um pilar da nossa estratégia, e sentimos que temos responsabilidade, obviamente, de contribuir para o mitigar desta situação, que está claro que é de facto grave em Portugal, quando, comparado com o resto da Europa, temos mais ou menos, assim, números altos, o dobro da percentagem de população em pobreza energética. E, portanto, isso é um claro sinal de que aquilo que estamos a fazer como sociedade em Portugal não é suficiente. Muito obrigado, Martim. Rita, há pouco tempo o Governo apresentou uma estratégia nacional de combate à pobreza energética. Tens conhecimento, analisaste o documento, que comentários é que tens a fazer a essa estratégia? Portanto, o Governo, se não estou em erro, foi apresentado à consulta pública um documento, portanto, o Programa Nacional de Combate à Pobreza Energética a médio e longo prazo. Eu penso que foi em maio de 2021, mas ele não chegou a ser publicado antes do fim da anterior legislatura. Portanto, agora, como o Governo em princípio não vai mudar muito, esperemos que seja publicado em breve. Nunca ninguém percebeu porque é que o documento não tinha sido, porque é que o programa não chegou a ser publicado, mas eu penso que até a definição e os números que o Gustavo aqui trouxe vêm desse documento ainda em fase de consulta pública. Penso que não estou assim tão distraída que ele tenha sido publicado e eu não tenha dado por isso. A Copérnico participou nessa consulta pública e até em parceria com outras entidades, universidades, agências de energia, e a nossa maior crítica foi, ou uma das maiores críticas, que nos mereceu muita análise, reflexão e discussão, foi exatamente na implementação dos certificados, dos cheques de eficiência para famílias com tarifa social. E no nosso entender, para esta intervenção ter resultados a médio prazo, a unidade de intervenção não devia ser o apartamento, mas o edifício. Portanto, o nosso problema é que não temos capacidade de intervencionar os nossos edifícios. Nós moramos num prédio, e quando olhamos para o que a nossa casa precisa, olhamos só das paredes para dentro, não é? E nunca olhamos das paredes no invólucro. Porquê? Porque temos que falar com os nossos vizinhos e isso é extremamente complicado. Portanto, o edifício, não é? A unidade de intervenção, de facto, devia ser o edifício, porque os maiores ganhos de poupança de energia está quando fazemos intervenção na parte opaca do edifício, nas paredes, nas coberturas, e aí é onde está quer o maior ganho, mas também o maior investimento, e é aí que as famílias não têm capacidade para ir. Portanto, para nós, essa era a medida fundamental para para melhorar naquele programa de combate à pobreza energética. Não sei se o Gustavo ou o Martim têm alguma consideração a fazer sobre o que foi colocado em consulta pública, se não está correto. Gustavo, queres ir tu? Eu posso ir. Ana Rita tinha razão, eu fui buscar os dados a esse documento, eu só não quis estar aqui a nomear o documento. Eu acho que, para mim, o que mais confusão me faz é a assunção pelo Estado que não vai acabar com a pobreza energética no médio prazo. Eles assumem claramente que até 2025 não é um objetivo e que a partir daí vão pensar numa estratégia a médio prazo. Portanto, eu que sinto em Portugal, isto tem que ser sempre uma estratégia de vida do Estado, não há hipótese. Podemos criar muitos incentivos
mas tem que ser o Estado a criá-los, não pode ser o privado. E o que eu sinto é que o Estado é muito pouco informado. O Estado estuda pouco ou liga pouco àquilo que as pessoas, àqueles que estudam. E por isso as abordagens são sempre muito na rama. E ao serem na rama não resolvem problemas. Pronto. Eu acho que este é o maior problema, neste caso é um deles. No caso que a Rita estava a referir dos prédios, das unidades a intervir, serem os prédios e não os apartamentos, há um problema muito grande em Portugal que é a estrutura da propriedade e, portanto, os condomínios são entidades difíceis de gerir e estou a ver o Martim a rir-se, deve estar a pensar em coisas. Estar a pensar no seu próprio condomínio. É isso mesmo. Os condomínios são coisas muito difíceis, são entidades muito difíceis de gerir e nós como temos uma estrutura de propriedade muito horizontal em que toda a gente tem de ter a sua própria casa, é difícil de intervir em prédios no seu todo. Acho que é tão simples quanto isto. E depois lá está, no caso dos prédios que estão na sua totalidade para arrendamento, tem aqueles problemas, o problema que eu referi há pouco dos incentivos perversos, ou seja, que é um incentivo que desincentiva, e que, sei lá, há algumas opções no estado, na Califórnia, por exemplo, Gustavo, que incentivos são esses que desincentivam, não é? Tu estavas a falar... Não, é muito simples. Não serem incentivados, isso os senhorios não têm incentivo nenhum em melhorar as condições energéticas e habitacionais das casas onde vivem. Porquê? Porque primeiro não vão beneficiar do investimento feito, Sim. porque não podem, em teoria, um arrendatário não vai pagar um premium, um valor extra na sua renda para ter uma casa mais eficiente. Ou o arrendatário médio. Okay? Portanto, o arrendatário médio olha para o certificado energético como uma inutilidade. E efetivamente faz muita diferença no dia a dia. Portanto, não está disposto a pagar esse prémio. Portanto, o senhorio não faz um investimento. Ao mesmo tempo, o arrendatário pode chegar e arrendar a casa, mas não vai investir na casa porque a casa não é sua. E não sabe quanto tempo é que lá vai ficar. Claro que também podemos dizer, é por causa das durações de contratos, não sei o quê. Talvez, mas isso não chega. E, portanto, por exemplo, um mecanismo que eu já encontrei era lá estar na Califórnia, em que foi dada uma exceção aos senhorios, em que os senhorios podiam instalar e melhorar a eficiência energética dos edifícios, instalar energias renováveis e vender eletricidade aos seus inquilinos. Pronto. E o que é que isto possibilitava? Isto implicava que havia um incentivo tanto por parte dos arrendatários ao arrendarem aquela casa porque sabiam que iam pagar a eletricidade mais barata, e ao mesmo tempo os senhorios têm a grande vantagem de terem incentivos a estar sempre a melhorar a eficiência energética e as condições habitacionais dos seus edifícios. Porquê? Porque ao fazerem isso, estão a poupar mais eletricidade ao prédio e possibilita-lhes vender mais eletricidade na rede. Não sei se fui claro, espero que sim, se alguém tiver dúvidas que faça. Portanto, isto é uma solução, não é única, isto é uma solução muito liberal. Estava aqui um comentário a dizer que podia ser através da via fiscal. Eu acho que pode, mas nós temos tendência a achar que a fiscalidade resolve todos os problemas e mais algum, e não, às vezes não é assim, não é só assim. Mas pronto, acho que há falta de estudo e acho que há matérias que o Estado não se interessa, porque não corta fitas. Okay? Não cortam fitas. É um fenómeno chamado efeito Lacerota, ou Riemann Effect, que é a eficiência energética não corta fitas. Ir inaugurar uma instalação de janelas a um hospital não vende jornais, não pode aparecer em campanhas eleitorais, não é sexy. E, portanto, ao não ser sexy, não há atenção política para isto. Martim, também, não sei se quer fazer algum comentário. Não, quer dizer, eu subscrevo totalmente aquilo que o Gustavo está a dizer. Eu acho que, com base naquilo que foi o documento que esteve para consulta pública em maio, não sei se estou enganado, foi em maio de 2021, julgo. De facto, há aqui um número que acaba por ser bastante, de alguma forma, quer dizer, não é chocante, mas quase. Ou seja, a tarifa social custa, ou pelo menos em 2020, custou cerca de 120 milhões de euros num ano. Só, num ano, 120 milhões. Estamos a comparar e era exatamente esse o ponto, estamos a comparar com 130 milhões dos vales até 2025, e portanto, quer dizer, é
estes 130 milhões até 2025 acabam por ser um bocadinho como dizia o Gustavo bem, pronto, a tirar dinheiro para cima de um problema, mas que não resolve o problema. Ou seja, os 120 milhões de tarifa social que são financiados todos os anos, que obviamente é um problema que tem que ser resolvido, mas teriam um impacto muito maior na sociedade e na vida destas pessoas que têm ou que estão em pobreza energética, se fossem investidos, como diz o Gustavo, naquela lafetagem de janelas, em equipamentos mais eficientes, em redução de equipamentos, obviamente que em redução de consumos, obviamente, como disse a Ana Rita, a redução de consumos não serve para toda esta população, mas para alguma sim, e portanto há soluções com maior impacto que implicam investimento e não simplesmente pagar a fatura ou reduzir o preço todos os anos. Mas, como diz o Gustavo, é um tema que não é sexy, é um tema que não vende para fora ou externamente, ou não tem um grande impacto na sociedade e, portanto, as coisas vão passando. E de facto, é chocante quando temos uma percentagem da população tão grande em pobreza energética e vemos que da parte do Estado só há uma solução e não parece haver preocupação em haver muito mais, de tal forma que há um ano e há 6 meses que o documento está parado e não há visibilidade sobre ele. É de facto um problema. Claro. Manel, posso só acrescentar uma coisa? Desculpa. Pronto, não sei se repararam, mas o Martim, desculpa. O Martim referiu que estão 250 milhões para serem investidos. Estes 120 milhões da tarifa social são anuais. São anuais, exatamente. São anuais. São anuais, ok? E temos outra pergunta. Que tem tendência a aumentar, Gustavo. Tem tendência a aumentar. Porque tendo em conta o impacto da pandemia, os rendimentos vão reduzir e tem tendência a aumentar. E o preço social vai aumentar e, portanto, tem tendência a aumentar. Estamos a falar de 250 milhões de euros, assim, que podiam ser investidos em melhoria da habitação das pessoas. E há outro aspecto que é uma grande percentagem da pobreza habitacional e energética que existe em Portugal é em edifícios do Estado. Okay? É em habitação social. E o Estado não se preocupa. Tanto não há mecanismos, ou seja, eu volto a dizer, como eu referi no início, eu não acho que a tarifa social seja uma má medida, mas é um tampão, é um penso rápido. Okay? É uma coisa que resolve o problema agora, mas não resolve o problema a longo prazo. Em vez de andar a financiar o consumo de energia, parte ou a totalidade desse valor ser usado para reabilitar casas de pessoas que precisam, era um dinheiro muito melhor investido, mas lá está, não há estudos de impacto da melhoria das habitações, de habitações sociais, e não podem ir para a televisão dizer, olhem, a tarifa social é um sucesso. Pronto. Agora só aqui, mas passa. Só aqui os últimos 5 minutos antes de abrirmos aqui também a discussão a quem está a assistir. Ana Rita, o Gustavo estava agora a falar dos contras da tarifa social. Posso pedir que fales um bocado dos contras do Faz Eficiência, porque é ótimo receber, ter 100 mil cheques de 1.300 euros, parece muito bom, mas há de ter, tem alguma coisa por trás que não é assim tão clara quanto isso? Ou pelo menos no próprio mecanismo? Sim, acho que é importante agora também ouvirmos quem nos está a ouvir, não é? Mas a minha crítica ao Vale Eficiência está ligado com a unidade de intervenção, aquilo que eu tinha dito, ou seja, o Vale Eficiência está feito para a casa, não é? É a família que concorre, pronto, tirando a forma como a família tem para concorrer, que é, mesmo assim tem que ir a um site, não é? Que pode ir pelo telemóvel, mas que é muito mais difícil de aceder por telemóvel, ou seja, tem que ser info incluída, tem que ter acesso à internet, tem que ter uma série de coisas que muitas vezes estas famílias não têm, portanto não basta dar o dinheiro, é preciso dar as condições para as pessoas acederem a ele. Por exemplo, os livros gratuitos é uma medida super importante, mas é preciso pedir os livros através de um site da internet. Não faz sentido.
Nem todas as... Nós tendemos-nos a esquecer que nem todas as pessoas sabem usar a internet e sequer têm um computador em casa para se registar em qualquer site, para fazerem qualquer coisa. E portanto temos que sair um bocadinho muitas vezes temos que sair também do nosso mundo para implementar estas políticas. Sobre o vale de eficiência, a crítica está muito relacionada com unidade de intervenção. Portanto, este vale de eficiência é 1.300 euros por apartamento e se calhar devia ser 10.000 euros por edifício. É verdade que se gastava, intervencionava-se menos apartamentos, mas quando se intervencionasse um edifício inteiro, ficava feito e passava-se para o próximo. Ou seja, a médio prazo, é uma política muito mais eficaz do que estarmos a fazer um apartamento no prédio A, mais um apartamento no prédio B, etc., que fica tudo espalhado e nunca temos nunca acabamos um trabalho, não é? É como se estivermos a limpar um quarto, deixamos a cama por fazer, não sei. Isto estar a trabalhar em casa tudo se baralha. Mas é o exemplo. Ou seja, nunca fica nada feito e como deve ser. A intervenção, de facto, o vale de eficiência vai fazer muito pouco. Se uma família precisa trocar 5 janelas ou 10 janelas, tem um vale de eficiência para trocar uma. É porreiro, mas vai trocar uma por ano, daqui a 10 anos tem as janelas todas trocadas. Como é que é? Portanto, o problema está na unidade de intervenção para nós. Certo. Agora, como convidava quem está a assistir a fazer as suas perguntas, se calhar começava aqui pelo Mateus Belúcio, que colocou uma pergunta no chat, convidava-te, Mateus, a fazer a pergunta de viva voz aqui para os nossos convidados. Obrigado, Manuel, obrigado pela oportunidade. É uma questão um bocado filosófica, mas gostaria de ouvir a vossa opinião sobre a importância da filantropia a nível de pessoas com mais poder aquisitivo ou empresas, através de seus departamentos voltados para esse tipo de atividade, no combate à pobreza energética. Vocês acham que é uma via a utilização de recursos vindos da filantropia que não passam pelo Estado? Aí nós cortamos tudo que é imposto para depois se tornar um bem para as pessoas mais necessitadas. Acham que essa seria uma forma? Obrigado. Não sei quem quer começar por responder. O Martim sabe mais disto. Obrigado, Mateus. Não tenho dúvida da relevância da filantropia, tanto do ponto de vista das empresas como de pessoas que o possam fazer. Acho que em Portugal temos um problema, não temos empresas com dimensão, não temos tantas empresas tão grandes que possam ter um impacto tão significativo como tu estás à procura quando queremos combater a pobreza energética através de filantropia. Falo pelo aquilo que é o papel do Grupo EDP, que de facto investe em filantropia cerca de 20 a 30 milhões por ano, o que é bastante dinheiro. Não investe só no tema da pobreza energética, investe em muitos outros, em educação, em saúde, etc., em cultura. E, portanto, acho que sim, que é relevante. Não acho que isso chegue, ou que a filantropia só de pessoas ou empresas chegue para endereçar este problema. Isto é um problema de uma dimensão tão significativa, e agora focando no exemplo de Portugal, tão significativa que não é possível endereçá-lo de uma forma estruturada e que tenha resultados práticos só através das empresas ou das pessoas individualmente. Não sei se a Rita queria dizer também algum comentário nesta pergunta. Não percebi. Eu posso acrescentar. Eu acho que não podemos tratar as pessoas, não podemos pensar que as pessoas são coitadinhas e que não podem resolver os seus próprios problemas. Eu acho que antes de avançarmos com dinheiro para a frente, seja público, seja privado, mas sempre sem fins, sem retorno,
temos que ter aqui uma avaliação de quem é que realmente precisa e de quem é que não tem capacidade para devolver o dinheiro e quem é que tem capacidade para se me adentrarem dinheiro eu depois vou devolvendo. E quem tem capacidade para fazer um investimento logo. Por exemplo, imaginemos num prédio pode ser normal encontrarmos várias famílias com diferentes poderes de compra. Sem pensarmos em bairros ou muito ricos ou muito pobres, no resto da cidade podemos encontrar esta variedade que é disso também que as cidades vivem. E, portanto, temos que encontrar, na nossa perspectiva, primeiro, nós temos que dar condições às pessoas para terem capacidade para resolver os seus problemas. E depois temos que encontrar soluções, de facto, cada vez se fala mais, que são os tais mecanismos de financiamento em que se cruza os donativos, portanto, a filantropia, com o público, com o privado, com uma solução de cooperativa de energia, de comunidade de energia, em que toda a gente trabalha para o mesmo fim. Mas, portanto, nós não precisamos de combater a pobreza energética só com dinheiro público ou donativos. Tem que haver aqui uma conjugação de disponibilidade financeira, quer pública, quer privada, quer financiamento próprio, quer de quem não pode mesmo, não tem mesmo capacidade para fazer este tipo de investimento, ou na UPAC do prédio, ou no sistema de autoconsumo no prédio, ou na reabilitação da casa, e depois fica de fora e depois bloqueia uma reunião de condomínio por dizer eu não tenho dinheiro, portanto não vamos avançar. Portanto, e acho que é preciso conseguir, e estamos muito focados em Portugal, não é? Se formos para Cabo Verde as soluções serão completamente diferentes, mas não precisam, uma coisa que as cooperativas fazem muito é trazer as pessoas para as soluções. Nós temos que discutir com as pessoas que soluções é que são possíveis, não é? Porque a Copérnico, por exemplo, está a desenvolver um projeto, uma UPAC coletiva, num projeto num prédio de Oeiras, e às tantas, aquelas famílias que ali vivem dizem nós não queremos saber se um vai ficar com mais 5% de energia do que o outro, vamos todos pagar o mesmo por mês, que é para isto ser mais simples. É deste tipo de soluções que nós precisamos, não é? É das pessoas conseguirem encontrar uma forma de, com o que nós temos disponível em conjunto, fazermos o melhor possível. E isso é muito importante. Claro que a filantropia é muito importante. Em Portugal não temos tanta filantropia como, por exemplo, nos Estados Unidos da América, mas também pagamos mais impostos. Portanto, há aqui os filantropos, também normalmente existem sociedades onde se pagam menos impostos e, portanto, eles acham que têm que devolver mais à sociedade. E isso, obviamente, que é necessário, mas o financiamento público também é necessário. E se calhar não é preciso tanto financiamento público se, por exemplo, o público assumir o risco dos privados investirem por quem tem menos capacidade, se calhar, para devolver o investimento, que é o que se passa, por exemplo, no Reino Unido. Há aqui vários modelos, e estão todos ainda por explorar, para conseguirmos combater de forma mais célere a pobreza energética. Neste caso, estamos aqui a falar hoje da pobreza energética. Desculpa, estava em mute. Também a Isabel Botelho, que é da nossa equipa, e também ajudou a organizar este webinar, tem aqui umas questões. Isabel, queres fazer as tuas questões também de viva voz? Estás em mute, não sei se te apercebeste. Já não está muted, para não? Já não está. Eu peço desculpa, não consigo ligar a câmera porque ela está ao contrário e, portanto, mas enfim, acho que quase todos me conhecem e pronto, mas gosto de aparecer, mas dar a cara. Eu começava pela última pergunta, a outra penso que acho que já foi resolvida, já foi até respondida pelo Gustavo, não é? E a minha pergunta, vou só brevemente enquadrar, porque do que foi falado aqui,
de facto, chegamos a uma conclusão óbvia de que atirar mais dinheiro anualmente para um problema e não ir à causa não vai mudar o resultado. Em segundo lugar, temos uma falta, de facto, de utilização de outros instrumentos, como aquele quadro se viu. Basicamente temos a tarifa social, onde gastamos os tais, investimos 150 milhões de euros por ano e, portanto, não vamos à causa e isto só se vai agravar. Então, a minha pergunta é, como nós vamos precisar, de facto, de políticas públicas melhores, como é que podemos, eu tenho aqui algumas sugestões, mas da vossa experiência, como é que podemos influenciar positivamente para ter um melhor impacto e fazer, enfim, ir resolvendo os nossos problemas? Eu apontava aqui 2, que eu acho que é de facto o papel da independência dos reguladores. 2, ouvir mais os estudos, o Gustavo falou dos estudos e dos académicos e, portanto, será que nós não poderíamos ou não deveríamos aprender um bocadinho aqui com a pandemia, em que se deu de facto aqui à ciência uma primazia e, portanto, no limite parece que temos que decretar um estado de emergência de pobreza energética para um dia termos esta solução resolvida. Pronto, estou aqui a exagerar, mas acho que falta aqui de facto, pronto, não é só pela... Pronto, a pergunta aos oradores é o que é que vocês... Se tivessem que escolher 3 medidas para... Pronto, eu proponho 2, a independência dos reguladores e ouvir a ciência, portanto quase que os académicos e algumas entidades, universidades, nós temos um estudo no nosso site, da empresa onde eu trabalho, pronto, eu estou aqui também a título individual, onde temos alguns dados e a pergunta é, quem faz as políticas públicas não lê esses dados, não, pronto, porque acho que de facto estamos assim um bocadinho a tentar, pronto, é isso basicamente. É uma pena porque eu acho que este tema já vem de há muitos anos, faz muita coisa, mas depois, pronto, deixo agora os oradores a darem, eu já dei 2 sugestões, acho eu, 2 temas que eu acho que são super Dois importantes. temas, então como é que se pode ter melhores políticas públicas e, em segundo lugar, sugestões vossas para 2, 3 medidas, se calhar, ou pronto, pode ser só 2, para ser mais simples, para combater a pobreza energética. O que é que fariam? Começamos pela Ana Rita, primeira senhora. Não é justo. Quer dizer, não. Eu já falei imenso. Gustavo. Não. Gustavo pode ser Gustavo academicamente, como é que Gustavo é professor na UK, como é que se muda aqui esta cultura de fazer políticas? Eu acho que, para além do que a Isabel disse, é preciso o Estado Central ir ao terreno, porque o Estado Central não sai da horta seca da Avenida 5 de Outubro, da Avenida da República e do Terreiro do Paço. Tem que ir ao terreno. Okay? Eu sou de Coimbra e nós costumamos dizer que para o Estado Central Portugal vai de Belém ao Campo Grande. E, portanto, o Estado tem que sair do terreno. Okay? Tem que sair do terreno, não, tem que ir ao terreno. E depois, e isto é mesmo importante, tem que haver uma cooperação séria entre os municípios, entre as autarquias locais, não tem só que ser municípios, também podem ser juntas de freguesia, e o Estado neste aspecto. Porque isto fora das grandes cidades, é uma questão de proximidade. O Martim há bocadinho falou do Just a Change. A minha empresa também tem uma colaboração com o Just a Change, porque é um projeto espetacular, quem não conhece que vai ver, e vale imensa pena, mas nós temos uma colaboração, eu tive uma reunião com o Just a Change no município onde nós trabalhamos, e eles ficaram tão entusiasmados, é um município no interior do país, uma zona super empobrecida, e eles ficaram hiper entusiasmados, e quando nós saímos de lá, eu estava com o Presidente da Câmara e com a vereadora, e eles ficaram lá a discutir que casas é que iam propor para ser reabilitadas. E, portanto, o Estado Central vê números, vê estatísticas e precisa de conhecer o terreno e precisa de criar estratégias de proximidade. Quanto a medidas, eu acho que é isto. Acho que a medida maior é sair do terreno e ver o que as pessoas precisam. Não, porque isto é muito...
pessoal, é muito humano, não é? É nós pensar que 3,7 milhões de pessoas passam frio em casa todos os anos. Ou seja, são 40% da nossa, 40% da nossa população. É brutal, não é? E como é que é? Como é que eu tinha dado? E 1,9 não consegue sequer aquecer a casa adequadamente. 1,9 milhões, é imensa gente, são 20% da população. É um grande elefante no meio da sala, parece-me a mim. Hã? E um elefante no meio da sala de que ninguém fala. Não é esse. Muito bem, não sei se o Martim e a Rita também querem. Não, quer dizer, eu acho que só reforçar aqui o ponto que o Gustavo também estava, ou seja, é o ir ao terreno e é ouvir todos aqueles que estão no terreno, ou seja, não tem que haver vergonha de falar com as empresas que estão no terreno e podem ter conhecimento, e isso é fundamental. É ouvir as pessoas, ouvir as empresas, ouvir as autarquias, ouvir as ONGs, ou seja, é estar de mente aberta para ouvir os stakeholders, todos os stakeholders que estão no terreno e tentar, com base nessa auscultação, formar a melhor opinião possível. E eu acho que muitas vezes as opiniões já vêm formadas e depois acabam porque já vêm formadas, não resolvem os problemas reais. Do ponto de vista de medidas, acho que já falámos de várias. Eu acho que aqui, se calhar, uma que ainda não tocámos tanto é o tema da educação. O de facto, educar desde cedo a nossa população para o tema de o que é a pobreza energética. O Gustavo referiu logo no início do estoicismo da população, é normal chegarmos a casa e meter a manta. Não é normal. E acho que temos que explicar que não é normal e não devia ser considerado normal. Eu dou-vos uma história pessoal, quer dizer, a minha mulher é espanhola, eu vivi em Madrid, chega a Portugal e ela não quer acreditar no frio que passa na nossa casa em Lisboa. Porque, de facto, a qualidade da construção não tem nada a ver. Nós, em Portugal, e eu digo-lhe que é normal, porque já estamos habituados. E, portanto, de facto, acho que temos que isso é um paradigma que se tem que alterar. E depois há a questão da educação, daquilo que são as medidas de eficiência energética, que podem, de facto, ter um impacto real e que as pessoas não têm conhecimento. E, portanto, essa educação pode ser feita ao nível de escolas, pode ser feita ao nível de IPSS, pode ser feita a vários níveis diferentes. Nós já fazemos isso por via de vários programas que temos, utilizando as nossas equipas de voluntariado. É algo que provavelmente teremos que redobrar esforços nesse sentido, porque de facto é útil, mas acho que, como digo, acho que é mais uma potencial alavanca que pode contribuir para mitigar um bocadinho deste problema. Não vai resolver, porque de facto é um problema de dimensões enormes ao dia de hoje. Muito bem. Rita, deixas-me só fazer um acrescento ao que o Martim disse, que pode ser útil para a tua intervenção, que é, e a Isabel estava-me a perguntar coisas que eu tivesse lido. Eu li há uns anos um estudo sobre não sei se era uma cooperativa, se era uma empresa de energia, que decidiu mudar a forma como abordava as pessoas no âmbito da educação para a energia e para a eficiência energética e começou a mandar cartas às pessoas. Não mandava e-mails, mandava cartas. E a pessoa, se quisesse, podia escrever uma carta de volta a dizer não quero receber mais esta carta e deixavam de mandar. E os estudos diziam que subiu a literacia financeira, a literacia energética e as poupanças médias subiram tipo 60%. Uau! Era assim uma coisa brutal, era uma coisa brutal. Ou seja, eu também acho que depois temos e também vai em direção àquilo que a Rita disse, que é, temos que pensar como é que abordamos as pessoas. Nós achamos que mandar um e-mail resolve, achamos que ter uma plataforma informática resolve, mas isso não é pessoal, isso não fala com as pessoas. É para sermos notados. Quantos e-mails é que nós recebemos todos os dias e que nem sequer vemos que eles chegaram? No junk mail e na coisa do Gmail, naquelas partes do Gmail das publicidades e não sei o quê, não olhamos para isso. E, portanto, é preciso pensar um bocadinho a abordagem de outra forma e mandar cartas às pessoas. É tão simples quanto isto. Sim. Pronto, é que as pessoas depois não veem o primeiro deitam fora, mas depois leem o segundo, começam a ler o terceiro e começam a perceber que aquilo tem impacto. Desculpa, acho que temos que ser, de facto, inovadores e como não temos muitos recursos, acho que deveríamos, enfim, o público e o privado, eu já agora, pronto, em termos de, eu estou numa das empresas reguladas e tenho um programa através da IERS que tenho acompanhado e gerido, que é de facto a educação nas escolas, e eu acho que isso é um bom exemplo, porque
pronto, porque acho que tem surtido efeito, mas enfim, mas é uma estratégia de médio e longo prazo, portanto, eventualmente essa sugestão das cartas e outras coisas, não é? Acho que devia ser de facto olhado para as melhores práticas ao menor custo e tentar fazer mais iniciativas, senão, sinceramente, acho que daqui a uns tempos e com a transição justa, como disse o Martim, acho que daqui a uns anos estamos numa crise de emergência de pobreza em Portugal, não é em África, é cá mesmo, não é? Pronto. Ok, obrigado, Gustavo, também. Rita, eu não sei se queres aqui fazer uns comentários. Só para responder à Isabel, eu não sei se concordo que a independência do regulador é importante para a pobreza energética. Eu tenho uma visão bastante crítica sobre o nosso regulador, mas isso dá um tema que não é para aqui. Mas dava uma longa discussão. E eu só tinha uma medida para combater a pobreza energética, era edifícios, os net zero buildings para todos. Pode ser caro, mas se calhar a médio prazo vai ficar mais barato que o dinheiro que estamos a injetar na tarifa social. É para todos, não é? Ousada. Ou seja, para quem não sabe, Mas isso é uma isto é medida. uma sigla em inglês, eu peço desculpa, mas são edifícios que produzem tanta energia quanto a que consomem, ou seja, o seu balanço anual entre o consumo e a produção é zero. E, portanto, são considerados net zero buildings. Se nós estivéssemos a reabilitar, tivéssemos um programa de reabilitação dos edifícios para que todos fossem balanço zero à energia ou ao carbono, se quiserem, em 2050, resolvíamos 90% ou 95% dos problemas de pobreza energética em Portugal. Mas eu já agora, já que só faltam 3 minutos para a hora marcada, eu queria também agradecer, pronto, em primeiro lugar, à minha equipa que está aqui, que é a Beatriz, a Isabel e a Catarina, que é a equipa, dentro da equipa da empresa tem mais pessoas, é a equipa, aqui uma task force para estes webinars. Queria também agradecer a equipa de comunicação da Economia de Francisco, que nos ajudou a divulgar este webinar, a ACES e a ACES Next também, que nos providenciaram esta sala Zoom, sem tínhamos de ter outra alternativa, e espero não me estar a esquecer de mais ninguém, e mais uma vez agradecer, obviamente, ao Martim, que já cá não está, à Rita e ao Gustavo pelo seu tempo, que não foi só hoje, nós temos uma sessão de preparação também há 2 semanas e também já temos trocado aqui algumas mensagens e, portanto, também esse tempo todo eu também agradeço. E pronto, e claro, por exemplo, está aqui a Isabel e a professora Sofia, também fazem parte da nossa equipa de pobreza aqui mais alargada. Portanto, obrigado também, e last but not least, não é? A todos os que assistiram, e como a Isabel disse, nós estamos a gravar para colocar depois no YouTube da Economia de Francisco, está bem? Portanto, que é para depois podemos todos partilhar, podemos todos mostrar, etc. Portanto, queria agradecer-vos a todos por causa disso. Não sei se a Rita e o Gustavo têm se têm notas finais. Se não tiverem, acho que podemos dar a sessão como terminada. Só agradecer de novo. É sempre bom ter gente que nos ature e, portanto, é só agradecer. E pronto, e se alguém precisar e quiser discutir temas, estou sempre disponível para discutir estas coisas. Portanto, mandem e-mail ou falem comigo pelo LinkedIn e estejam à vontade. Obrigada, Gustavo. Obrigado a todos. Obrigado, Rita. As minhas palavras são as mesmas, fico disponível para próximos contactos e boa sorte com estas iniciativas e com o vosso trabalho. Obrigado, Rita. Obrigada. Até ao próximo webinar. Obrigado. Obrigada. E bom jantar.
Bom jantar. Obrigado. Bom descanso a todos.